Abra a tua Bíblia aí no livro de Marcos. Irmãos, quero confessar a vocês, esse texto de Marcos 9:23 é um dos textos mais inquietantes que eu tenho assim no meu ministério. Sempre quando eu passo aqui, eu fico fazendo o que os discípulos fizeram. Mas vamos olhar aqui para responder essa pergunta aqui. Fé. Quem está contente com a sua? Quem está contente com a sua fé? Se você está, amém. Mas se você for um como eu, você vai ter aquele sentimento assim, porque eu me identifico com o personagem desse texto aqui. Então, vamos parar e pensar nessa pergunta, fé. Quem está contente com a sua? No versículo de número 24, há um clamor aqui. Eu vou pincelar só esse versículo, mas depois eu vou dizer para vocês o contexto aqui para nós meditarmos nesta realidade bíblica aqui hoje. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Eu me identifico muito com esse pai aqui. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém? Irmãos, esse texto, esse versículo está incrustado aqui naquela história do pai que procurou os discípulos enquanto Pedro, Tiago e João, junto com Jesus, estava tendo aquela tremenda experiência no Monte da Transfiguração. Essa experiência a gente fala outro dia, mas o que eu quero dizer é que quando aqueles 4 personagens bíblicos, Jesus, João, Pedro e Tiago, chegaram aonde os 9 discípulos que não foram ao monte, eles encontraram esta realidade aqui. Versículo 14, acompanhe comigo. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando tereis que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, Jesus disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Este é o texto que me constrange muito, espero que constranja você também. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, Senhor, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém? E aí, queridos, você está contente com a sua fé? Quando eu olhei para esse texto aqui mais uma vez, eu vi assim os desafios que nós temos para direcionarmos de maneira providencial, de maneira certeira, a nossa fé, mesmo o pouquinho que tem lá dentro. Eu encontrei aqui Jesus dando uma exortação, e é interessante que ele deveria estar falando diretamente com o homem, mas ele falou
sobre todos ali, quando ele diz assim, ó geração incrédula. Aí eu comecei a olhar para esse texto, e encontrei aqui, irmãos, aquela preocupação que Paulo tem lá para Tito, e eu não vou citar o texto, mas quando Paulo escreve a Tito, ele tem uma preocupação sobre o estado da fé da igreja ali em Creta, onde ele deixou Tito para cuidar. Então, a fé tem qualidade. E eu olhei para esse texto aqui e encontrei uma fé negativa. A primeira fé, uma fé para discutir coisas. As pessoas se enchem de argumentos, e se enchem de argumentos fortíssimos, e colocam uma fé muito grande na sua capacidade de discutir sobre qualquer tema, ou então sobre um tema que não vai resolver o problema, é só para discutir. Eu penso assim, olha, aí a gente começa a divagar, começa a falar um monte de coisa, e eu olhei aqui, quando Jesus chega, se você olhar aí para o versículo 14 e 15, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo, fé para discutir. Está aí, irmãos, que eu já parei com essa fé, tá bom? Porque olha, argumentar, você faz um curso de teologia, estuda lá toda, aí você fica achando que está cheio de argumentos, mas irmãos, a própria Bíblia diz para nós não desperdiçarmos tempo com discussões inúteis. Mas a Bíblia mostra aqui também, irmãos, um homem que na avaliação dele, é muito interessante a crise desse pai aqui. Ele chega para Jesus frustrado, por quê? Ele teve uma experiência que constrange a igreja, né? Levou o filho dele, enquanto para 9 discípulos, e os discípulos não conseguiram resolver o problema. E aí, ele chega para Jesus assim, é interessante, né? Ele chega assim, Senhor, olha, se o Senhor pode, o Senhor resolve esse problema. Ele chega com muita humildade e fala assim, Senhor, se podes, ajuda-nos. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus faz aquela pergunta, se podes? Aí lança essa expressão desafiadora demais, se podes, tudo é possível ao que crê. Misericórdia, irmãos, que texto confrontador para mim. Tudo é possível ao que crê. Aí eu olhei para esse personagem que motivou Jesus a dizer essa coisa tão profunda para todos nós. Primeiro, naquele dia, Jesus estava dizendo para todos, como se ele estivesse dizendo para todos nós aqui, olha gente, vocês têm que vencer algumas incredulidades que vocês têm no coração. Jesus ficou ali, ele fez uma exortação, ó geração incrédula. Se você olhar aí para o versículo que Jesus deixa bem claro assim, versículo 19, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus nem setorizou, nem deu um sabão especificamente nos 9 discípulos, mas ele falou para todo mundo que estava ali. Eu até imagino por quê. Porque aquelas pessoas estavam tão preocupadas em discutir talvez ali as causas e as coisas, e estava esquecendo especificamente de quem estava precisando de ajuda. Aí quando Jesus fala isso, se podes, tudo é possível ao que crê, a primeira coisa que eu vejo que esse versículo, irmãos, eu gostaria de abrir meu coração aqui com vocês, sobre a minha percepção do que é a fé. Para mim, tá? Para mim, a fé é um poder independente que Deus liberou para a humanidade. Ela não tem nada a ver com o diabo e não tem nada a ver com Deus, é um poder independente, e para mim isso explica muitos fenômenos que acontecem
fora dos nossos arraiais, em lugares onde coisas não deveriam estar acontecendo, mas porque ali tem alguém com uma fé, as coisas acontecem. Isso para mim explica muitos fenômenos. Isso para mim explica, por exemplo, a exortação que Jesus traz para aqueles religiosos, do capítulo 7, versículo 21 de Mateus, quando chega uma galera, falou assim, Jesus dizendo assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, me têm como Senhor. Aí Jesus explica lá uma situação, que muitos chegarão para ele e falou, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagre, fizemos maravilhas. E é interessante que lá em Mateus 7, a partir do versículo 21, Jesus não desmente. Ele fala, não tem nada a ver com, não, Jesus fala assim, ó, é como se Jesus falasse assim, não está escrito lá desse jeito não, Jesus fala assim, ó, eu não conheço vocês, vocês fizeram tudo isso, mas eu não conheço vocês, porque vocês fizeram tudo isso com a motivação errada. Jesus fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Para mim esse texto joga luz naquele, para mim esse texto explica alguns fenômenos. Eu li um livro, que eu não estou lembrando o autor aqui agora, que é A Morte de um Guru indiano que se converteu. Gente, os relatos daquele livro são coisas assim surpreendentes, no mundo dos gurus, o que coisas acontecem. Então, tudo isso é o poder da fé, e Jesus deixou esse leque aberto assim, ó, tudo é possível ao que crê. Isso explica para mim muitos fenômenos, mas vamos falar de alguém como eu e você, que era esse pai aqui. Irmãos, quando eu olho para esse pai, eu acho que todos nós vamos nos identificar com ele aqui. Sabe por quê? Este homem, ele tinha fé, mas não sabia que tinha. Na avaliação dele, ele era como um eu, que sempre está achando que está faltando. Porque ele diz assim para Jesus, ó, Jesus falou assim, tudo é possível ao que crê. Como que ele responde para Jesus? Ele chega para Jesus e diz, Senhor, eu creio. Não é? Versículo de número 24, Senhor, eu creio. Mas olha, para te falar a verdade, eu não creio tanto quanto eu acho que o Senhor queria que eu cresce. Para mim é essa a impressão que ele dá, porque ele fala assim, ó, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Agora, irmãos, deixa eu trazer para vocês o que trouxe muita paz para mim. Quando eu fiquei olhando para esse fato bíblico, fiquei meditando, eu falei assim, olha, tem sinais aqui que vai trazer alívio para quem olhar para esse texto e está duvidando da sua fé. Esse homem me fez lembrar daquele personagem bíblico de Atos capítulo 14, que eu já até falei sobre ele. Vamos lá em Atos 14, só para vocês terem uma ideia para onde eu fui quando eu passei por esse texto hoje. Eu fui lá em Atos 14, vocês lembram que eu já até preguei sobre essa passagem aqui, ó, 14:8. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Em Listra, estou lendo Atos 14:8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, vai vendo, que vivia ali sentado, nunca tinha andado, vai vendo. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Misericórdia, irmãos. O homem aleijado desde a infância, e tinha dentro dele uma fé incubada, como eu falei da última vez que ministrei sobre isso. Para mim, este homem, voltemos lá para Marcos, por favor. Para mim, este homem aqui é semelhante àquele homem lá de Icônio.
Sinais da fé. Sinais que nós temos, que aquele homem tinha fé. Eu vou falar daquele homem e você vai se identificar com ele. Primeiro, ele tinha uma situação em que ele enfrentava no seu lar, desde a infância. Então o que ele faz? Ele toma uma atitude, ele sai da zona do problema que ele tem, que ele teve desde quando seu filho era pequeno, e ele vai levar esse filho para Jesus. Ele não encontra Jesus, ele encontra os 9 discípulos. Aí ele chama os 9 discípulos e fala assim, eu imagino ele pedindo, falou, olha, ajuda-me. Então esse homem, ele dá o primeiro sinal de fé. Se você está duvidando de que você tem fé, saia da sua zona aí, do que você acha que não tem, e tome alguma atitude para mudar a situação em que você está vivendo. Esse homem fez isso para mim é um sinal de fé. Tem mais coisas que eu olhei aqui. Ele se humilha diante da possibilidade, ele pede aos discípulos, conforme diz o versículo de número 18, eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não conseguiram. Esse homem demonstra que tem fé, porque ele continua ali. Ele falou, eu vou esperar Jesus chegar, eu vou esperar. Então, ele não desiste, ele continua ali, a coisa não foi resolvida ainda. Coisas que para mim são sinais de fé. Aquele homem tinha consciência do problema que ele enfrentava, ele tinha consciência da situação. Quando Jesus pergunta para ele assim, há quanto tempo ele está assim? Ele responde para Jesus, desde a infância. Desde a infância. Ele sabia que o problema do seu filho não era um problema só do filho dele, isso aqui é um sinal de fé. Olha o que ele diz, ele fala assim, muitas vezes, quando ele responde para Jesus assim, que o menino sofre desde a infância, ele começa a dizer para Jesus, quando no versículo 22 ele diz assim, mas se podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. O problema não era só do filho, o problema era da família, o problema era de todos, não era, se vira. Isso aqui é um sinal de fé, sinal de fé, de que qualquer situação adversa que alguém esteja passando, não é só um problema daquela pessoa. Para mim, este homem aqui, ele vai dando uma demonstração assim, de que ele tinha fé sim, sabia que o problema não era só do filho, sabia que o problema era da família, e aí, ele fala, ajuda-nos Senhor, isso é atitude de fé, não pedir só para si, né, ou não pedir só para o outro, ajuda-nos. Aí irmãos, eu entendo porque esse homem não foi censurado por Jesus, ele entrou no combo, né, de geração, porque ali estava a geração que estava ouvindo, mas especificamente, Jesus não censurou esse homem. Penso que Jesus teve a percepção que é possível a gente ter aqui. Aí aparece um outro tipo de fé aqui que você tem que se livrar dela, a fé na aparência. Olha o que aconteceu. Versículo de número 26. Depois que Jesus expulsa o demônio, o espírito gritou, agitou violentamente, o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Fé na aparência. Irmãos, isso aqui a gente tem depositado a nossa fé em muita aparência. Nós somos especialistas em gostarmos da versão e não da verdade. Parece que. Irmãos, essa fé é uma fé perigosa. Fé para discutir, que eu falei aqui, e agora a fé para aparência, e o indivíduo que tem fé, mas acha que não tem, que é o caso do pai desse homem aqui, desse menino aqui. Aí, queridos, é interessante,
a ação de Jesus aqui. Não há nenhuma exortação para aquele homem especificamente. Jesus realiza a libertação daquele menino. Jesus livra aquele garoto, deixa bem claro de que não é o que está aparecendo, o menino não estava morto. Versículo de número 27, olha que coisa linda. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Vamos aplaudir ao Senhor, porque o menino ficou em pé? Aí, gente, para a gente aprender aqui, eu tenho uma suspeita, que eu tenho mais fé do que parece, do que a minha opinião. Eu acho que você também. Eu quero que você não duvide de que tem um potencial enorme aí dentro de você para mudar a realidade adversa que você está passando. As atitudes que esse homem tomou, a avaliação que ele tinha sobre si, é que ele precisava de ajuda para ele vencer a incredulidade dele. Aí depois, esse homem percebe de que o que ele tinha era o necessário, e se ele realmente não tivesse nenhuma declaração de fé, porque Jesus foi tão profundo aqui que ele derrubou até o paradigma religioso. Para Jesus curar tem que ter fé. Jesus curou aqui sem o homem ter fé nenhuma na avaliação do homem. Jesus viu a fé que aquele homem tinha, mas Jesus não esperou que aquele homem fizesse qualquer coisa que merecesse, a não ser a sua humildade, né? Senhor, me ajuda. Aí a gente vai olhar aqui, irmãos, na explicação que Jesus deu. E aí eu quero que vocês aprendam com tudo isso aqui. Versículo 28. Depois de Jesus ter entrado, depois que já aconteceu o milagre, todo mundo foi para casa, Jesus entrou em casa e os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Só os 9, né? Eu imagino Pedro e Tiago e João assim, todo orgulhosão. Eu estava lá no monte. Eu estava lá no monte. Não participei desse mico que vocês pagaram aqui não. Mas os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Queridos, preste atenção nisso. Eu quero desafiar você a fazer algo que eu tenho feito. Perguntar algumas coisas para Deus. Você está aí numa luta, ore mais, fale mais com o Senhor, tenha mais intimidade com Cristo, pergunte, porque tem algumas situações que nós precisamos estar um pouquinho mais preparados para enfrentá-la. Quando Jesus fala assim, ó, essa casta de demônio que estava provocando essa surdez, e era só surdez, né? Porque o indivíduo só é surdo, ele não fala porque ele é surdo, né? O deficiente auditivo, tem que falar assim agora, senão você é cancelado, né? As palavras bonitas. O deficiente auditivo, Jesus falou assim, ó, esse tipo de demônio que causa essa coisa aí, ó. Então Jesus, o que Jesus está me ensinando aqui, ó? Tem situações, igreja, que nós precisamos estar mais preparados para enfrentar. Tem situação na sua vida que você precisa de uma preparação tipo desse homem que não sabia, sair da zona do problema, procurar ajuda, insistir diante dessa ajuda, não desistir da ajuda, não desistir, e em nome de Jesus, você falar com ele. Os discípulos falaram: Senhor, o que aconteceu? Por que a gente não pôde? Aí Jesus falou assim: olha, essa casta de demônio aí, só mesmo, segundo Jesus, com oração e pelo jejum. Ele repete esse mesmo ensino lá em Mateus 17, só pela oração e pelo jejum. Então, queridos, eu acredito que, para concluir esse raciocínio aqui, a resposta que eu continuo tendo
é de que eu preciso exercitar a minha fé, contente, vibrando com a fé que tenho, eu ainda não estou, mas é muito bom não estar contente com a sua fé, mas ir na direção certa, para termos essa situação equacionada. Porque se você usar a pouca da fé que você tem para ficar discutindo, se você usar a pouca da fé que você tem para você ficar sendo iludido pela aparência, morreu, parece que morreu, não adianta nem mexer. Se você usar a sua fé para ir na fonte, que é Jesus, aí a gente vai pegar esse ensino aqui, abre lá em Mateus, e esse ensino aqui vai começar a ser a verdade das nossas vidas. Mateus 17, por favor, aí eu encerro. Mateus 17. A Bíblia diz assim, ó. Mateus 17, nessa mesma passagem bíblica, a Bíblia vai dizer no versículo 20, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte. Para mim tinha 3 montes ali, irmãos. Tinha um monte da incredulidade, tinha um monte da religiosidade, tinha um monte da insegurança. E com a fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus diz assim, ó: você pode dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Só exercitar a pouca fé que você acha que você tem.